que é família? What do? Estamos aí mais uma vez, está tough, episódio 2, mas desta vez nós vamos fazer o recap do Eclipse 3. Acabámos mesmo agora de sair do evento da Liga Knockout, tivemos lá presentes, os três neste caso, um evento com uma vibe espetacular e nós já, à imagem daquilo que vocês estão à espera, vamos tentar dar aqui uma ilação retirada por nós, a nível pessoal, da nossa estadia no evento. Meu boy Sifa, o que é que tu achaste da energia do Eclipse 3 que ocorreu hoje no dia 3 de 5 de 2025? Olha, em primeiro lugar, uma palavra para a Liga Knockout, porque efetivamente a nível da organização estiveram impecáveis do início ao fim. A atmosfera esteve ao rubro, tivemos prestações que realmente corresponderam às expectativas e acima de tudo acabou por ser um momento bom para todos os amantes das batalhas de rap. Tanto a nível do público, acho que a energia, o volume de energia esteve muito mais alto do que em comparação a outros eventos, e tanto a nível dos MCs sentiu-se também que houve um sentimento que foi comum entre ambos, entre todos, de corresponder às expectativas criadas. Portanto, no cômputo geral foi um evento bem conseguido. Ok, a opinião do nosso boy Sifa. Vamos passar então aqui também a opinião ao nosso boy Henrique, um bocado a imagem daquilo que perguntei ao Sifa. O que é que tu sentiste? Qual foi a energia que transmitiu aqui o Eclipse 3 na Liga Knockout? A organização foi brutal. Eu acho que nesse contexto, acho que todo o DMCs conseguiram trazer a sua interpretação do texto. Ok. Como conseguiram trazer aquilo que realmente queriam trazer. E acho que isso foi um impacto muito interessante. E acho que também eu, como apreciador de batalhas de rap, acho que senti todos os momentos que o evento trouxe. Ok. A opinião do nosso boy Sifa e do nosso boy Henrique aqui em relação à energia do evento. Vamos tentar também perceber um bocadinho aquilo que o pessoal achou em relação às batalhas, não é? Já que o microfone está deste lado, mantemos a palavra deste lado. Meu boy Henrique, primeira batalha da tarde, não é? A batalha esta que começou por volta das 16 e qualquer coisa. Da Vinci contra Quantic. Quais foram ou são as ilações que tu retiraste dessa batalha? Em termos de energia, acho que o Quantic conseguiu trazer um bom texto e uma boa interpretação do texto no primeiro round, e esse primeiro round trouxe uma energia muito boa e o público também teve muito dentro das dicas do Quantic, e acho que ele até surpreendeu-me pela positiva, porque segundo as expectativas é que, como ele já não batalhava há muito tempo, e essa dica também acabou por ser contraproducente, né? Ou seja, acabou por não... Ele surpreendeu-me pela energia. Foi pena que não conseguiu trazer o texto todo até ao fim. Com o facto de estás a falar das brancas, não é? Das brancas, okay. Já. E acho que isso foi um problema para ele, e acho que o Da Vinci nesse aspecto fez do papel dele, que era ser consistente e não falhar. E não teve falhas, e ok. Não teve nada, e então trouxe o para ti, dele. Para ti, quem é que venceu essa batalha? Relativamente ao Da Vinci e ao Quântico? Acho que neste momento o Da Vinci ganhou a batalha, mas... Ok, ao vivo davas a batalha ao Da Vinci? Eu senti que o Quântico escreveu um bom texto. Senti que o Quântico trouxe uma interpretação assim um bocadinho fora da caixa. Foi pena que não conseguiu trazer o texto todo até ao fim da batalha, então acabou por não ser valioso, ou seja, em termos de resultado, o Da Vinci foi vencedor da batalha. Ok. A opinião do nosso boy Henrique em relação à batalha do Da Vinci contra Quântico. Já sabem a imagem, passámos da direita para a esquerda e agora vamos passar novamente da esquerda para a direita. Meu boy Sifa, o que é que tu achaste então dessa batalha do Da Vinci contra o Quântico? É assim, corroboro aquilo que o Henrique aferiu em relação à batalha. Sinto que o Quântico, sem dúvida, tem pergaminhos para no futuro se tornar um belo rapper de referência. Ele precisa de vencer a batalha contra ele próprio. Ele próprio mencionou nisso numa das linhas que partilhou connosco, porque a forma como ele interpreta o texto, a forma como ele apresenta-se a nível de energia, mesmo as expressões faciais, nota-se que ele tem jeito para aquilo. Tem jeito para as batalhas, ok. E também consegue criar momentos fora da caixa. No entanto... Tu sentes que ele criou, apesar das falhas das brancas, que ele conseguiu criar mais momentos que o Da Vinci? Eu estaria a ser injusto se dissesse que sim, porque apesar de tudo, apesar de a nível de skill conseguir... se pensar numa perspectiva longitudinal, se calhar o Quântico poderá vir a atingir um teto maior que o Da Vinci. Nós temos que dar ênfase à consistência e à energia. E a energia do Da Vinci foi clean do início ao fim da batalha. Não só a energia, como a entrega,
Se calhar houve momentos em que senti que algumas dicas são ainda um bocado universais ou gerais, mas isto só mostra que ele ainda tem margem para nos surpreender ainda mais, mas atribuindo um vencedor, o Da Vinci saiu por cima, mas o Quântico deixou notas de que podemos esperar mais dele, ou seja, vou ficar expectante de voltar a vê-lo na arena, e o Da Vinci só tem que continuar a trabalhar da forma como tem trabalhado, mas talvez tentar, se calhar, beber de outras águas para poder trazer um material mais diferenciado. Ok. A opinião do nosso boy Sifa e do nosso boy Henrique em relação à batalha do Da Vinci contra o Quântico, dando seguimento e mantendo também o microfone aqui do lado direito. A segunda batalha da tarde foi um JJ, não foi um Jorge Jesus na zona mista, mas foi um Jonek contra um Joker. Correspondeu às tuas expectativas ou não? Eu nos prognósticos disse que ia ser 50-50. É assim, o Joker nunca desilude a nível de prestação, a nível de consistência, a nível de entrega, a nível de criar momentos no público. É um MC que ao vivo é apelativo vê-lo, porque ele próprio tem uma linha de criar emoção e engagement com a história de vida dele. Ele consegue utilizar muito armas de arremesso a favor dele, mas o Jonek tem muito peso e muita tinta na caneta dele. É incrível como é que alguém que surgiu na cena das batalhas há tão pouco tempo já se apresenta com porte e com estatuto de top tier, e comprovou isso. Eu continuo a achar que não terá sido uma batalha tão desnivelada como muitos possam vir a sentir, porque o Joker apresenta-se sempre e faz-se presente. É um MC que claramente dá sinais que o mundo das batalhas precisa de mais jokers, mas o Jonek é daqueles talentos que surge às vezes de 1 em 1 milhão. Portanto, se eu tivesse que atribuir uma vitória, não com muito desnível, mas seria o Jonek. Mas estão os dois de parabéns. Ok, opinião do nosso boy Sifa, passando agora o microfone ao nosso boy Henrique e dando o seguimento também da pergunta à imagem de como fizemos há pouco. O que é que tu achaste então do Jonek contra o Joker? Eu muito honestamente gostei muito do texto que o Jonek trouxe, porque o Jonek trouxe um texto com uma interpretação e uma criatividade exímia, muito fora da caixa, e conseguiu trazer barras muito fortes e com muito contexto, com muito sumo, e acho que também o Joker conseguiu competir a nível de emoção, porque o Joker é muito aquele MC que coloca muita emoção na dica dele e na forma como ele constrói a batalha, texto, não é? E acho que isso é muito bom também, porque isso faz parte do game e é uma coisa que é consistência, entrega, como o Sifa falou. Acho que o Joker fez uma ótima batalha, não foi desnivelada nesse sentido, mas mas eu também estou na mesma opinião que o Sifa. Acho que o Jonek voou melhor, minha opinião. E acho que o Jonek é mesmo top tier, tem mesmo caneta top tier. Ok, tem caneta e presença, não é? Teve muita fiada nesta batalha mesmo, muita fiada. Opinião do nosso boy Henrique e do nosso boy Sifa em relação à segunda batalha da tarde, já dando o seguimento e mantendo aqui o microfone do meu lado esquerdo. Tivemos uma das batalhas que talvez mais antecipadas até pelo face-off e por todos os comentários que possam ter sido feitos na internet. Tivemos MAX contra o Wilson G, ou neste caso Wilson G contra MAX, tendo em conta que MAX veio do Porto. Nessa batalha, a quem é que tu davas? E o porquê neste caso? A vitória vou ter que dar ao MAX, porque ele trouxe uma identidade muito, muito específica. Ele tem um estilo muito próprio e esse estilo acabou por trazer uma componente também de desenvolvimento daquilo que é a batalha e a construção dos 3 rounds. Portanto, ele trouxe sempre um sumo no primeiro round, um sumo diferente no segundo e um sumo diferente no terceiro, e conseguiu sempre criar um enredo, sempre a superiorizar-se ao Wilson G, não deixar que ele passasse por cima. Mas o Wilson G também foi consistente, fez a performance dele, que é o habitual que nos tem trazido, foi consistente, e acho que isso foi mas para ti venceu o MAX. O MAX para mim mas venceu. Foi assim tão diferente? Eu acho que em termos daquilo que aconteceu na última batalha com o Sadik e o Vance, neste caso o Wilson G e neste caso o MAX com o Sadik e o Sadik com o MAX, acho que o MAX corrigiu o erro dele do ponto de vista do tempo e conseguiu criar uma estratégia mais otimizada relativamente ao adversário que tinha à sua frente. E o Wilson G acabou por não manter aquilo que sempre fez, que é referências e dicas visuais, e acho que foi uma batalha em que o MAX voou melhor. Mas pronto, é a minha opinião.
Ok, opinião do nosso boy Henrique em relação à batalha do Wilson G contra o MAX, dando já aqui a minha perspectiva, que também estava ali no meio do público. Muito se falou e discutiu que se a questão era se era um 2-1 ou se era um 3-0 para o MAX, mas vou passar aqui o microfone ao nosso boy Sifa para ele dar a opinião dele relativamente a esse assunto. É sim, eu concordo e discordo com o Henrique. Eu concordo que se tivesse que atribuir um vencedor seria o MAX, mas porque me identifico mais com aquilo que ele faz. Eu não concordo na parte em que diz que o Wilson veio da mesma maneira. Eu senti que o Wilson G foi melhor intérprete nesta batalha em comparação à batalha contra o Mr. Burns. Eu senti que a postura dele mais séria identifica-se e é muito mais apelativa do que aquela que ele tem vindo a ter. E eu acho que se ele se mantiver neste registro, futuramente, ele vai acabar por encontrar a sua praia novamente. Mas isto é uma opinião muito pessoal. O MAX, tal como tu disseste bem, nota-se que fez o trabalho de casa, corrigiu aquilo que não tinha feito de melhor em relação à batalha contra o Sádico, veio mais incisivo, e o que eu senti, e daí o desnível final, para mim foi um 2-1, mas muito renhido mesmo, foi que, enquanto que eu senti que o Wilson começou com uma energia muito forte e muito boa, um primeiro round excelente, e foi decrescendo, o MAX foi em crescendo e acabou com nota de arte, mas ambos estiveram bem, a meu ver, e eu, quando fiz o prognóstico, disse que seria a batalha da noite e foi o único dos prognósticos que eu acertei. Foi mesmo a batalha da noite, estão os dois de parabéns. E se focarem os dois naquilo que têm feito melhor, são duas figuras importantíssimas no futuro do Battle Rap e do movimento. Ok, a opinião do nosso boy Sifa e do nosso boy Henrique em relação à batalha do MAX contra o Wilson G, ou vice-versa, como vocês preferirem aí em casa. A última batalha, aquela que era a cabeça de cartaz, que era a mais esperada, aguardada desta tarde, que acabou até por se realizar num período mais noturno. Será que veio um bocado com a noite e escureceu? Ou será que o Eclipse veio mais iluminado do que era habitual no que toca a Zé contra Flajó? É sim, uma nota muito rápida. Eu quero dizer que o papel que o Malabar faz é muito importante no sentido de fermentar a energia do público, e ele realmente merece as flores a esse nível, porque realmente vir um evento ao vivo e sentir a energia que o host coloca nos MCs é quase que metade da grandiosidade que depois a batalha tem. Que ele é que lhe explica a gravitas, que é que eles são, não é? Ele tem uma gravitas que é inimitável. Dito isso, eu acho que a batalha não desiludiu, mas ao contrário daquilo que eu se calhar desejaria, se calhar não vai ser das melhores de sempre. E digo isto porquê? Porque analisando o primeiro round do Flajó, eu acho que qualquer MC deve ver que neste momento, no panorama atual, é assim que um MC deve se apresentar. Okay. Com a agressividade, com a força, com a ferocidade que ele põe em cada linha que tem, com o escárnio que lhe sai de forma tão natural, com a linguagem corporal. Para mim, o Flajó é o MC que eu mais sinto, e se ele se conseguisse manter como manteve no primeiro round, seria perfeito. Ok. Mas como somos seres humanos, a perfeição é uma utopia. Roçamos de vez em quando, não é? Exatamente. Não foi isso que correspondeu. O Flajó teve algumas falhas. A nível de texto, senti que ele ainda consegue fazer melhor. Estava à espera de mais, mas lá está. Teve uma prestação digna de um top tier, mas Flajó, vais ter que voltar. Porque a gente quer ver mais, a gente quer ver mais. Quanto ao Zé, teve consistente. Ok, foi os mesmos a de sempre. Mesmos a de sempre. É um punchliner nato. Se eu tivesse que atribuir vitória por gosto, atribuiria ao Flajó, mas como tem que ser justo, acho que o Zé foi mais consistente, portanto daria 2-1 ao Zé. Ok, a opinião do nosso boy Sifa relativamente ao nosso boy Zé e Flajó nesta batalha que teve lugar no dia de hoje, não é? No dia 3/5, já repeti, mas vou repetir novamente, vocês já sabem quando é que foi, aqui no Eclipse 3. Meu boy Henrique, o que é que tu achaste em relação a essa batalha que era a cabeça de cartaz? É pá, claramente que é uma batalha muito difícil de analisar, porque há aqui muitos contextos que, pronto, houve coisas que, tendo em conta o gosto pessoal de cada um, né? Porque quando nós devemos inserir o nosso gosto pessoal é um bocadinho mais difícil de atribuir uma vitória, porque para mim é um empate. Ok, para ti é um empate? Para mim é um empate porque eu sinto que o terceiro round do Zé
em comparação com o round do Fajó é discutível. Discutir quem é que ganhou o round. Ok. Porque o segundo round é do Zé, por causa das brancas do Fajó. Fajó, ok. E o primeiro Sentes round, que as brancas... do Fajó, Desculpa dar-te... disse muito bem. Ok. O primeiro round do Fajó foi a abrir muito bem, com uma intensidade muito boa, com um texto muito bem escrito e muito bem desenvolvido, estrategicamente daquilo que é o adversário, tocou nos pontos frágeis do adversário, e foi pena que não conseguiu trazer isso para o fim, porque a gente estava ainda a sentir, depois daquela dica de improviso, estás a falar no segundo round, não é? Uma cena bué fire e que vinha ali uma cena Mas, por muito exemplo, boa. no segundo round, sentes que as brancas condicionaram de forma muito agressiva? O corporal do MC a nível Ok. daquilo que estava a interpretar o texto. Ok. Porque eu esqueço ali algumas estrofes ou umas quadras que podiam ser muito importantes para o fundo da batalha, mas acabou por não conseguir levar a melhor. Eu acho que no geral é difícil de atribuir uma vitória a alguém. Ok, para ti é um empate. Um empate, claro, na minha opinião. Acho que existe um empate neste Ok. contexto. Olhem, família, tivemos aí, já sabem, Tá Tough, episódio número 2. Tivemos aqui à minha direita Cifa, tivemos aqui à minha esquerda Henrique. Espero que vocês continuem a acompanhar o conteúdo e espero que vocês tenham gostado deste recap do Eclipse 3 na Liga Knockout, dia 3 de 5 de 2025. Mais um evento que foi marcante e espero que continue a dar que falar por muitos e muitos anos. Se não, outras coisas, não é? Família, estamos aí juntos na caminhada. Fiquem bem, fiquem juntos e tiveram aqui mais uma vez com a nossa rúbrica Tá Tough.